Olá, olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Deixa eu ver como é que tá o áudio aí, tá tudo ok? Me digam como está o áudio, se tá tudo ok aí, pra gente tocar a ficha já. Então, boa tarde a todos. Tá tranquilo? Tudo ok? Então tá. Então deixa eu ver aqui onde é que a gente andou parando, tá? A gente vai continuar. Reparem que a gente ainda tá no mundo que a gente chama ainda pré-moderno, tá? Ou seja, só aqueles movimentos mais clássicos de literatura. Daqui a pouco a gente já está paquerando aí uma semana de arte moderna, vocês estão sabendo disso, né? Porque agora a gente vai pegar o simbolismo, que se estende até 22, lá na Semana de Arte Moderna, e quando vê, nós já estamos lá, né? Chegando. Então só falta mais o simbolismo, o pré-modernismo, e já entramos na Semana de Arte Moderna. E aí depois eu quero conversar com vocês também, a gente vai fazer uma aula sobre história da arte também, né? Aquela questão toda dos quadros importantes. Aí é uma obra muito mais para o Enem do que propriamente para a URGS, apesar da URGS colocar às vezes muito assim, né, en passant, mas coloca às vezes um quadro da Tarsila, alguma coisa nesse sentido, mas o Enem não, o Enem gosta de trabalhar com a questão do clássico, do acadêmico versus o moderno, tá? Bom, então só para localizá-los, então, olha só, a gente saiu do parnasianismo, tá? Parnasianismo, lembrando que aquele movimento que tem a arte pela arte como top de linha, ou seja, o que importa para eles é a estética. E aí, de novo, eles tiraram o eu da jogada, ou seja, vamos suprimir o eu. Não estou colocando aqui o Olavo Bilac, que vocês viram que muitas vezes insere o eu, e segundo o crítico Antônio Cândido, foi o que houve de melhor no parnasianismo, foi quando se derrapou um pouco para o romantismo, ou seja, foi falar de algo, digamos assim, um pouquinho mais concreto, porque antes aqueles temas mais alienados, falando de um quadro, falando de um muro, falando de um vaso. Então esse foi o parnasianismo. Quando a gente fala de parnasianismo, a gente sabe muito bem, né, que foi a arte pela arte, a questão da estética, o culto à forma, a escolha de um soneto, e vocês sabem agora o que é um soneto, já sabiam antes, né? A questão toda de escolher um tipo de poesia, que ela é forma fixa, ou seja, sempre dois quartetos e dois tercetos, aquela que tinha rima, que tinha metrificação. Só que os parnasianos inventaram coisas a mais, por exemplo, para eles, tinha que ter as rimas ricas, ou seja, quase sempre tentar num poema fazer um joguinho de rimas que não eram de mesma classe gramatical, porque para eles, na cabeça deles, isso era uma rima óbvia, então eles fugiam das rimas óbvias e iam para umas rimas mais raras. No final do poema, eles tentavam sempre fazer uma espécie de chave de ouro, um fechamento legal do poema, tá? Muito bem, então esse foi o parnasianismo. Ele dominou o Brasil, tá? Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente, o parnasianismo, ele dominou o Brasil. Ele ficou 40 anos no poder. Só o Bilac ficou 30 anos no poder, porque ele surge com o livro Poesias em 1888 e falece em 1918. Todo poderoso Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, tá? Então, assim, ó, o que vai acontecer? Se vocês perguntarem, então, o parnasianismo teve um adversário? Não teve um, teve dois adversários, tá? Só que um foi muito bom, só que não teve força, que é este aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Que não vai ser capaz de matar o parnasianismo, tá? Que foi o simbolismo, que foi mais periférico, que foi mais aquele de margem, aquele que se deu em estados não tão importantes para a literatura na época, ou seja, fugindo do eixo Rio-São Paulo ali, tá? Agora, o outro movimento que vai conseguir matar o parnasianismo, aí é a Semana de Arte Moderna, aí é outro papo, tá? Só qual é a diferença, assim, já olhando um pouco para simbolismo e Semana de Arte Moderna, já que os dois serão adversários do parnasianismo? O simbolismo intelectualizou demais a poesia. Era uma poesia que basicamente ninguém entendia. Até hoje são poemas com metáforas muito difíceis de resolver ali, certo? Enquanto que a Semana de Arte Moderna não, trouxe a liberdade formal, o coloquialismo, as cenas mais simples do dia a dia, um vocabulário mais simples. Então, o que aconteceu, né? Nós tivemos um parnasianismo aqui, o simbolismo quis bater de frente, elitizou demais, intelectualizou demais a poesia. E o que fez a Semana de Arte Moderna? Rebaixou um pouco a linguagem, se aproximou mais do que a música já estava fazendo, né? Aqueles versos mais simples, uma linguagem mais cara a cara. Eu não preciso estar indo em dicionário para entender o significado de uma palavra, certo? Ou seja, a semana simplificou um pouco, né, a nossa vida, tá? Claro que
os mais conservadores, os mais acadêmicos, vão chamar a semana de movimento de nada, de destruição da arte, mas aí você sabe, né? A arte ela não tem um dono só. A arte ela se caracteriza por ter essa liberdade e por ter esses 500 mil caminhos, digamos assim, tá? Então, quando vocês anotarem o simbolismo, tá? O simbolismo é um movimento também de poesia. Apesar de ter poemas em prosa, ele foi um movimento de poesia, tá? E ele surgiu exatamente então para fazer uma reação ao parnasianismo. Por quê? Também surgiu na França o simbolismo, mas era um movimento de poetas assim mais decadentes que chegaram à seguinte conclusão: quem teve a audácia de tirar aquilo que, digamos, era o mais nobre de uma poesia, que era o eu, a inserção do eu. E aí o que vai acontecer? O simbolismo vai ficar sabendo, então, que, claro, né, o parnasianismo foi muito impessoal, de poesia fria, de querer, basicamente, né, fazer um tipo de poesia que não colocava o eu, raras vezes se colocava o eu, e quando se colocava o eu é aquele eu mais frio, mais impessoal, que gerava uma poesia mais fria. Então, o que vai acontecer que, nesse sentido, tá, nós vamos ter um resgate do eu. Então, o simbolismo se caracteriza por ser um resgate do eu. E, claro, que ir contra as concepções científicas, porque eu não quero saber da questão de razão, de ciência e tudo mais, eu quero voltar para aquilo que é mais básico digamos, da poesia, que é falar sobre mim, falar sobre um eu grandão ali, tá? Só que qual é o detalhe? O romantismo já falava do eu, vocês sabem disso, né? Vamos lembrar lá Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não permita Deus que eu morra sem que eu vou. Romantismo era eu. Álvares de Azevedo, se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, pegue o Casimiro de Abreu lá, por exemplo, né? Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha... É muito eu, muito intimismo, tá? O eu aparece com frequência porque um dos grandes personagens do romantismo é o eu. O que vai querer o simbolismo? O simbolismo vai ser chamado em determinado momento de neo-romantismo. Guardem isso aí também, tá? Neo é novo, ou seja, um novo romantismo. Só que assim, ó, não um romantismo mais superficial, mas um romantismo aprofundado. Porque quando a gente trabalhar este eu aqui do simbolismo, é um eu aprofundado. Aquele eu que vai penetrar lá no subconsciente. Aquele eu que vai entrar no clima do sonho. E cuidem, pessoal, tá? Os vestibulares não gostam de apontar a palavra clima de sonho. Eles tiram, digamos, essa locução adjetiva e trocam pelo quê? Por um adjetivo, que é onírico. Então, toda vez que vocês ouvirem falar nessa questão onírica, onírico, tá ali a palavrinha ali no slide, ó, ela tem a ver exatamente com essa questão toda, né, desse clima mais de sonho, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Nós temos um simbolismo que está contrário a essas questões cientificistas, tá? Ou seja, vai resgatar o eu. Aí tu vai dizer, tá, então vai se tornar um novo romantismo apenas? Não. Um romantismo aprofundado, em camadas, por exemplo, que o romantismo não ia. Então ele vai aprofundar, ele vai buscar lá naquilo que é o nosso sonho, aquilo que é mais surreal por vezes, aquilo que é mais hermético, fechado o entendimento, onde está o mistério, onde está a irracionalidade, tá? Então, por isso que a gente vai dizer que o simbolismo é um movimento difícil semanticamente de entender, tá? Não sei se vocês estão lembrados ao Barroco. O Barroco ele era difícil sintaticamente de se entender, porque tinha muitas inversões, figuras de linguagem. O simbolismo ele já é mais difícil na semântica, no sentido. Imagina se eu junto, né, barroco e simbolismo no poema, aí ninguém entende mesmo, né, porque aí é confusão sintática e semântica, tá? Mas enfim, aqui nós temos então um simbolismo que ele vai então não definir. Entendam, qual era a palavra principal do parnasianismo? Definição, tá? Definição. Eu pego um vaso, daqui o vaso. Aí vocês vão dizer, tá, mas será que tem alguma metáfora por trás, alguma coisa que o vaso ser... Não, o vaso é vaso, ponto final. Eu uso quase que friamente aquela questão da denotação. É vaso, linguagem denotativa. Aquilo é o real, o que está sendo apresentado, tá? Vai falar sobre o muro? É sobre o muro que eu vou falar, tá? Ah, mas não tem nenhuma metáfora que seja, por exemplo, aquela pedra no meio do caminho, lá do Carlos Drummond de Andrade, que a pedra não é bem pedra, é um obstáculo, que é conotação. Não. Parnasianismo, ele vai exatamente naquele caminho que a gente chama que é o caminho mais denotativo, tá? Agora, o simbolismo não. O simbolismo ele vai ter uma quantidade gigante de figuras de linguagem também, vai dar preferência para o mundo da conotação, aquilo que é mais figurado, aquilo que é mais metafórico, certo? Então, por isso,
que enquanto o parnasianismo ele pega e define o que é o objeto, o que vai fazer o simbolismo? Ele vai sugerir. Esse que é o detalhezinho todo do simbolismo, tá? Sugestão. Guardem bem essa palavra, sugestão. O que é sugestão? Ele vai contra a definição ali, tá? Por exemplo, vamos comparar, uma comparação bem tosca aqui, tá? Mas, por exemplo, chega alguém e pega e vai dar um poema parnasiano para vocês, tá? Mas vamos trocar isso por um presente. A pessoa vem e te dá um presente, vamos supor uma caixa de bombons. Ela diz, mil desculpas, não consegui embrulhar. E aí te dá a caixa. Tu tá vendo que aquilo é uma caixa de bombom? Não tem mistério nenhum, não tem sugestão nenhuma. Aquilo é uma caixa de bombons e ponto final. Tá definida. Agora, o que seria um presente simbolista? Essa mesma caixa de bombons, tá? Dentro de 10 embalagens. E cada uma dessas embalagens é como se fosse um verso. Então, cada embalagem que eu tiro, eu disse, opa, o que será que tem agora? O que será que tem agora? O que será? Até tentar chegar ao produto final. Então, o que acontece? Né? O simbolismo ele não define as coisas, ele sugere as coisas. Estão entendendo? Não é a definição, é a sugestão. Não é o mundo mais fácil parnasiano, é o mundo mais intelectualizado simbolista. Tem que cuidar essas definições aí, essas palavras-chave que estão sempre no mundo do simbolismo, tá? Então, o que vai acontecer? Como eles não têm essa questão toda que para eles a arte é pela arte, até porque eles são, na Europa, é o primeiro movimento de vanguarda, por exemplo, a gente está falando no Brasil. No Brasil, Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, o próprio Eduardo Guimarães, eles vão continuar fazendo poemas, muitas vezes usando soneto, perfeito soneto, metrificado e rimado. Então, para eles, a questão da arte pela arte, por exemplo, ela não é que seja o principal, mas ela já está imbuída de todo poeta anterior, digamos, a essa Semana de Arte Moderna. Quem é poeta, e desde lá do Gregório a gente está vendo isso, eles já vão fazer por tabela aquela questão toda envolvendo assim, ó, bom, se eu sou poeta, tá? Lá pelas tantas eu vou, claro, fazer uma rima, vou colocar um soneto, vou colocar aqui uma métrica, tá? Então isso já está meio que imbuído na visão de quem é poeta, tá? Então, de repente, você diz assim, os simbolistas não fazem arte pela arte? Não, que não é o principal, mas eles sim cuidam da forma. Não se esqueçam, eles também cuidam da forma, tá? Só que se o parnasianismo queria o culto à forma, eles querem mais a questão da musicalidade, tá? A questão da musicalidade. Então, assim, turma, vocês vão cuidar, tá? Por exemplo, na época do trovadorismo em Portugal, e aí eu estou voltando, tipo, quase 500 anos, né? Na época do trovadorismo em Portugal, o que acontecia? Os poetas eles eram chamados de trovadores, porque eles faziam seus poemas ou cantigas. O poeta era chamado de trovador e o poema era chamado de cantiga, tá? Só que eles usavam instrumentos, ora de sopro, de percussão, de corda. Então eles faziam uso exatamente de uma poesia com fundo musical, tá? Aí faziam rimadas, faziam com estribilho, faziam com aquela repetição de versos para ficar bem grudado, uma bem aproximação com a música mesmo. Só que depois, quando saímos do trovadorismo e entramos exatamente no humanismo, aquele lá do Gil Vicente, a poesia se separa, um divórcio da música, do instrumento musical e da poesia, porque a poesia vira uma poesia palaciana, de declamação individual ou coletiva, mas eu não preciso mais do instrumento musical a partir de agora, tá? Então, assim, ó, nós tivemos em determinado momento, dentro da literatura, um tipo de poesia que tinha acompanhamento musical? Resposta, sim, no trovadorismo. A partir do humanismo, não, a poesia vira independente de instrumentos, tá? Agora, atentem, quando a gente fala que a musicalidade está presente no simbolismo, não significa que eu vou tocar com instrumentos musicais, porque essa musicalidade ela advém exatamente da onde? Das palavras. A musicalidade vem das palavras, é isso que eu quero que vocês cuidem, tá? A musicalidade vem exatamente das palavras. E como é que eu consigo isso? Eu consigo, muitas vezes, aproximando palavras que tenham sons parecidos, que tenham mesma consoante, mesma vogal, para ficar bem sonoro. Só que eu tenho um recurso que depois eu vou mostrar para vocês, que os simbolistas fazem muito, que, claro, né, o simbolismo ele é francês, de berço. Se vocês ouvirem alguém declamando um poema francês, sabe que o francês é muito musical, a língua é muito sonora. Por exemplo, o alemão já é uma língua mais dura, né? Agora, quando vem para a língua portuguesa, ela é um meio termo, né? Não é tão nem sonora nem tão dura assim. Mas o que eles fazem então para tentar se aproximar dessa musicalidade francesa?
Eles costumam, então, fazer a aproximação de mesmas vogais e mesmas consoantes, que é a literação e a assonância. Só que qual é o detalhe? Eles adoram colocar tudo no plural. Ou seja, nós vamos ter uma intensa pluralização das palavras. Normalmente, quando a gente olha assim um poema e quase tudo já está no plural assim, já desconfiem, porque pode ser um poema simbolista, tá? Depois a gente vai ver, quando começar a ter palavras então que a gente não entende, pode marcar que é simbolismo mesmo, né? E o simbolismo, alguns críticos vão dizer que é uma espécie de segunda geração a mal do século, aquela, só que decadente, mais ainda decadente, alguns anos depois, tá? Ou seja, então tem essa paquera com o romantismo, por isso é chamado de neorromantismo. Tem uma paquera principalmente com uma segunda geração por ser mais decadente. Então o simbolismo ele era decadentista, tá? Então esse é um primeiro momento assim de base que vocês têm que ter exatamente do simbolismo, tá? Porque é isso que a gente está mais ou menos vendo a partir de agora, tá? Bom, vou passar aqui a observação, agora eu abri observações aqui, tá? O simbolismo, ele não dominou. Por que ele não dominou? Porque você sabe muito bem qual foi o movimento que dominou, que foi o parnasianismo. O parnasianismo foi um movimento dominante nessa época aqui, tá? Então, onde é que o simbolismo ele se alojou? Ele se alojou em estados que a gente chama de periféricos, tá? Ou seja, periférico é ao redor de, à margem de. O Brasil está sendo dominado por um eixo muito forte, Rio-São Paulo. Você sabe que o romantismo se deu no Rio de Janeiro e a Semana de Arte Moderna vai se estabelecer em São Paulo, então o domínio é desse eixo Rio-São Paulo. Só que alguns estados estão periféricos no sentido da literatura e começam a gostar desse tipo de poesia do simbolismo. Aqui no Rio Grande do Sul cabia muito bem aquela questão também do inverno, decadentismo, né? A questão de trabalhar com estações da primavera. Então, reparem, eu botei Santa Catarina, porque a gente tem o maior de todos, que é o Cruz e Souza, Minas Gerais, que é exatamente onde está o Alfonso de Guimarães, e o Rio Grande do Sul, que se não teve essa força toda, né, a URGS faz força para botar exatamente um autor gaúcho, que é o Eduardo Guimarães, tá? Então, o que aconteceu? O simbolismo não dominou. Aconteceu em estados periféricos, ou seja, à margem do Brasil, tá? Por que não dominou também? Porque o parnasianismo dominava com uma poesia muito fácil, muitas vezes dirigida à burguesia, porque falava de coisas que a burguesia tinha, colares, vasos, taças e tudo mais. E o que fez o simbolismo? Lembrando, intelectualizou demais a poesia. Ah, mas como assim? Já vamos ver alguns poemas, tá? E vocês vão ver como é que funciona isso aí. Então, de novo, o simbolismo, como estão vendo, foi uma reação ao parnasianismo. E no seu modo de escrita, acontece de que algumas palavras vocês vão ver que na nossa cabeça são substantivos comuns. O que significa o substantivo comum? Tá? Aquilo que basicamente designa algo mais genérico, tá? Não é o próprio com inicial maiúscula, que designa, digamos assim, um objeto em específico de um grupo, muitas vezes. Então, por exemplo, a gente está pegando lá a palavra, sei lá, a palavra azul, tá? E de repente está lendo daí a palavra azul está com inicial maiúscula. E reparem, não está começando o poema, que de praxe, se começa o poema, a gente coloca a maiúscula. Não está depois de um ponto final, que de praxe começamos. E não está no verso seguinte, que alguns colocam se está continuando com inicial minúsculo ou maiúsculo, mas não interessa, né? Então entendam, tá? Aí tu tá lá, dá de cara com a palavra azul, com a palavra fantasia, com a palavra vida. Então tu começa a ver que algumas palavras os simbolistas colocam em maiúscula. Para quê mesmo? Para absolutizar a palavra. Ou seja, a palavra aqui, eles vão absolutizar, torná-la um símbolo. Então, um símbolo de metáfora. A partir de agora, aquela palavra, não adianta eu pegar o dicionário e ver o que significa azul, que olha, se está em maiúscula no poema, ele tá fazendo de forma metafórica agora, está fazendo um símbolo, está absolutizando a palavra. Então, vocês não pensem muitas vezes assim que apareceu um poema simbolista e tem um substantivo comum, mas que aparece como próprio, e vocês perguntando assim, será que foi erro de digitação? Não, os simbolistas adoram absolutizar as palavras, transformando em que mesmo? Em símbolos metafóricos, tá? Como é que eu consigo mesmo essa questão de musicalidade, intensa pluralização, que no caso da língua portuguesa, você sabe, né? A maioria dos substantivos das palavras, eu acrescento um S. A maioria é simplesmente acrescentando um S, tá? Esse é o processo de formação, ok? Então, esse é o primeiro momento do simbolismo. Não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, pessoal, tá? Nesse primeiro momento do simbolismo.
Desculpa ser um tanto longo, assim, esse primeiro momento de simbolismo, mas era importante porque ele é um movimento que cai muitas características, assim, picuinhas do simbolismo quando tem a prova da URGS. A gente vai ver depois no final questões também relativas ao simbolismo, tá? Se alguém tem alguma dúvida aí, pergunte, tá? Se não, eu vou tocando aqui, certo? Bom, seguindo então. Vocês têm aqui um poeta que simplesmente ele é o cara da poesia. Opa, deixa eu ver aqui se alguém fez uma pergunta. Voltar um slide? Volta um slide sim, tá? Ó, não sei se vocês sabem agora, tá, pessoal? Eu acrescentei naquele material passado este aqui. Então, vocês peçam esse material aqui depois, tá? Posso passar? Voltar mais um, volto mais um, sem problema. Aqui. Aqui então são as características principais desse nosso movimento chamado simbolismo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, por enquanto que estou anotando aqui, um livro que eu queria mostrar para vocês. Ficou lá em cima. Mas semana que vem eu mostro o manualzinho do professor Sérgio Gonzaga, professor da URGS, tá? Um manual de literatura brasileira muito bom dele. Já teve algumas edições, agora a última edição dele foi uma edição maior, azul, né? Então é um livro bom para quem está estudando também, às vezes, muitas vezes em casa, quer ver algum detalhezinho, alguma coisinha a mais, né? Curso de Literatura Brasileira do Sérgio Gonzaga. Eu vou mostrar aqui só a versão antiga dele. Esse aqui, ó, Manual de Literatura Brasileira do Sérgio Gonzaga. Essa aqui ainda é a edição antiga dele, tá? Hoje está bem maior, é uma edição maior. Eu uso muito em aula, né, para pegar grandes características ali. Então, fica a dica aqui, tá? Peguem a versão a quem tiver, então não é caro, tá? Ainda mais agora, em tempos de... Tem muita compra online, de repente compra usado ele muito baratinho, assim, né? O Manual de Literatura Brasileira do professor da URGS, do Sérgio Gonzaga, tá? Baita livro aqui, né? E eu acho que para a URGS ele é, assim, fenomenal. Só que peguem a versão azul, é maior, mais grossa, mais páginas, mais completaça. Bom, então vamos passando aqui, tá? Então aqui está o nosso Cruz e Souza, certo? E detalhe, né? Ele teve, turma, disparada a vida mais desgraçada de tudo que vocês possam imaginar, assim, tá? Não estou dizendo só de escritores, mas a vida dele foi um inferno. Primeiramente, vocês estão vendo pela fotinha ali, ele era um escritor negro, nascido em Santa Catarina, que na época era chamado então de Desterro, tá? E hoje, depois, né, acabou Desterro virando Florianópolis, tá? Então, o Cruz e Souza ele nasceu em 1861 e ele nasceu assim, ó, quando ele nasceu, a mãe era ex-escrava, mas já liberta. E o pai, quando ele nasceu, ainda o pai era escravo, certo? Então, o pai foi escravo até os 4 anos do Cruz e Souza. Então, reparem, tanto mãe quanto pai eram escravos. Vocês imaginem o rótulo que já surge o Cruz e Souza, que tinha o nome apenas de João da Cruz, tá? E aí, digamos assim, o dono do pai do Cruz e Souza, né? Porque na época que escravos eram, enfim, né? Tinha um dono. Era um coronel lá, o Guilherme Souza e tudo mais. Ele acaba adotando, digamos, o Cruz e Souza, pagando as melhores escolas para o Cruz e Souza, inclusive deu o sobrenome para ele. Então, João da Cruz vira João da Cruz e Souza por parte do protetor dele, tá? E o João da Cruz e Souza, o Cruz e Souza, ele vira um intelectual de primeiro mundo. Ele vai ser o nosso cisne negro, ou também ele é chamado de Dante negro, tá? O Cruz e Souza. Só que assim, ó,
falar um pouquinho, tem que falar da vida dele, né? Porque assim, ó, ele sofreu preconceito racial explícito, tá? Explícito. Ele em Laguna, por exemplo, não conseguiu ser promotor pela questão do preconceito racial. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, teve lá trabalhando em revistas. Aí, ainda só para ter uma ideia, né? Ele vai entrar para o mundo que é o mundo do simbolismo, ou seja, que não vendia, o mundo que foi esmagado pela estética parnasiana. Então, assim, ó, profissionalmente também não se deu muito bem, tá? Dentro da vida dele, né, a vida pessoal também não deu certo, ele se casou com a Gavita, teve filhos, 4 filhos morreram antes dele de tuberculose, vocês imaginem, a mulher dele, a Gavita, enlouqueceu. Então a vida dele, assim, ó, foi uma via crucis, pessoal, não tem vida mais terrível que essa. A do Lima Barreto é terrível também, mas não chega aos pés do Cruz e Souza. O Cruz e Souza passou o inferno, digamos assim, na Terra, né? Então, imagina tu ver teus filhos morrendo, ver tua esposa enlouquecendo, ver tu sendo a todo momento castigado por essa maldição do preconceito racial. A todo momento ele sendo o mais inteligente de todos, aí não podendo entrar porque ele é negro. Então, entendam, né, um rastro terrível que o Brasil deixou na nossa cultura, enraizada a questão desse preconceito. O Cruz e Souza, eu sempre digo, ele nasceu no país errado, porque se nascesse, sei lá, na França, seria um rei até hoje, né? Ele nasceu aqui no Brasil, tá? Esse foi o problema dele. Isso que ele migrou ainda para o Rio de Janeiro, que era um pouco menos essa questão, né? Porque não era tão periférico, né? E aí, lá não conseguiu se manter mesmo. E aí, quando ele está mal de saúde, ele foi ainda para Minas Gerais, e ele falece em Minas Gerais, e o que sobrou da família dele não tinha condições financeiras para ele voltar, por exemplo, né, o corpo dele num trem decente, e entrou num trem que conduzia animais, por exemplo. O enterro dele com meia dúzia de escritores, amigos dele. Então, a vida dele foi exatamente um inferno, turma, tá? Eita vida sofrida do nosso Cruz e Souza. E eu sempre brinco, né, que a URGS, ela acaba também judiando disso aí, né? Porque no meio dos cursinhos, assim, fiquei reconhecido como a pessoa que erra, que diz que o Cruz Souza vai cair e erra, sempre. Porque assim, pessoal, só para ter uma ideia, desde 2000, a URGS não coloca o Cruz Souza. E há 11 anos eu erro. Sabe o que é chegar em pré-prova e dizer, pessoal, vai cair, e não cai. Pessoal, vai cair. E vem data de comemoração dele, e é aniversário de morte, de nascimento, e não cai. Ele já está, pessoal, tá? Há 20 anos sem aparecer na prova da URGS. Enquanto isso, o Enem já colocou 2 questões do Cruz e Souza. Tu vê só a diferença, né? O Enem já colocou e a URGS não colocou. Então, nos últimos anos eu tô até meio assim, né? Ah, não sei se cai, não cai, né? Enfim, tô aqui. Mas esse ano, eu não sei se alguém aqui vai fazer a prova da Federal de Santa Catarina. Eu sempre pergunto, né? Federal de Santa Catarina. Não sei se alguém aqui vai fazer. Teve influência abolicionista do Castro Alves. Ele fez alguns poemas que a gente vai ver, né? Que ele vai mostrar o drama da cor ali, mas são poemas assim, um misto, né? De mais pessoais e mais coletivos. Mas ele deve ter lido, sim, né? Olha, chegou ontem para mim esse livro aqui, que é cobrado pela Federal de Santa Catarina, chamado Negro, que é do Cruz e Souza, mas claro que é uma edição que alguém fez, uma coletânea dos melhores que achou, né? Porque o Cruz e Souza já está falecido, a gente sabe. Então é uma coletânea póstuma, tá? Desse livro que está sendo pedido. Cheirinho de novo, assim, gostoso, uma capa bonita, bem legal a edição, ó. Então tem alguns poemas, alguns textos em prosa, tá? Algumas fotinhos e tudo mais. Então esse livro aqui eu conheço alguns poemas que estão aqui, outros eu não conhecia, alguns textos eu não conhecia. Então, daqui, sei lá, um mês e pouco, eu vou colocar lá no canal Leituras Obrigatórias, né, a videoaula desse livro aqui, chamado Negro. Não é um livro do Cruz e Souza, entendam, né? É uma coletânea, um livro feito postumamente, né, por professores e tudo mais, né? Tá? E aí eu tenho essa aqui também muito legal, né? Que é essa aqui, essa edição, ó, que são monografias premiadas sobre o Cruz e Souza. Ou seja, era quando fez 100 anos sem o Cruz e Souza. É tipo sonetos, tem sonetos ali, tem sonetos, mas tem poesias, ele fazia poesias mais longas também, tá? E textos em prosa. Então, eu vou tentar colocar todos os poemas, analisar todos os poemas, e se não der para colocar todos os textos em prosa, pelo menos a maioria.
E aqui, monografias excelentes, assim, sobre o Cruz de Souza, um livro grosso, né? Tem várias monografias premiadas sobre o Cruz de Souza. Então, quem vai fazer é Federal de Santa Catarina, mais adiante, aí eu aviso vocês, tá? Quando eu lançar, então, essa videoaula sobre o Cruz de Souza. A URGS nós estamos com um problema, tá? Há muito tempo sem aparecer, 20 anos, 11 anos eu erro, já nem sei mais o que faço, né? Porque já perdi aposta, já perdi churrasco, já perdi 500 mil coisas achando que ele ia cair e não cai. Acerto também bastante, tá? Mas também não posso negar que erro. Bom, então aqui, né? O Cruz e Souza, tá? Ele, então, o que aconteceu? O nosso Dante Negro, ou o nosso Cisne Negro, ele fez, reparem aquelas obras ali embaixo, ó. Missal. Aí tu olha o título, assim, já é um título, né? Pô, não é uma palavra muito usual, né? Aquela local onde se coloca a questão do livro, da missa, né? Enfim, são poemas em prosa, ou seja, poemas com texto corrido, como se vocês estivessem escrevendo redação, mas uma redação poética, tá? Broquéis, que é um escudo, são os escudos, né? Que é o segundo. Tropos e fantasias, evocações, faróis, últimos sonetos. Esses livros todos aqui que eu queria falar com vocês, tá? Esses livros, os dois ali vocês têm que cuidar, tá? Que os dois foram lançados no mesmo ano. Reparem, 1893 e 1893, o Missal e o Broquéis. Então a gente costuma dizer, se vocês olharem para cá agora, ó, a gente costuma dizer que o simbolismo surge no Brasil em 1893 com duas obras, Missal e Broquéis do Cruz de Souza, tá? E aí eu botei embaixo ali poemas de destaque, a gente vai ver alguns poemas dele, tá? Para vocês entenderem mais ou menos a estética do simbolismo. Talvez vocês não gostem, talvez vocês não curtam, talvez vocês não entendam, porque é um movimento difícil, sugestivo, tá? Só que assim, ó, do Cruz e Souza a gente tem que guardar. Primeiro, ele é muito musical, mas aí ok, o movimento simbolista também é muito musical, tá? Ele usa muita sinestesia. Sinestesia, pessoal, é tu, lá pelas tantas, como é que eu posso dizer para vocês? Misturar sentidos, tá? Eu dizia assim, claro que eu posso até estar dizendo de uma forma assim solta no meu linguajar, mas assim, ó, tá vendo o cheirinho do feijão? Como é que assim, como é que eu vou ver o cheiro, tá? É claro que a gente faz isso aí numa linguagem mais solta e tudo mais, mas é isso que ele vai fazer pensando. Ele quer que um bom poema simbolista atice todos os nossos sentidos. É como se tu tivesse, por exemplo, recebendo, né, o poema, alguém lendo para ti, a tua visão está aguçada, a audição, enfim, o teu olfato, sabe? Todos os teus sentidos ali muito, mas muito abertos, tá? Para entender uma poesia. Então ele usa sinestesia, tá? Que é a mistura de sentidos. A gente vai ver depois. Ele adora colocar cor branca, mas aí tem uma atenção, tá, turma? Muitos vê que o uso da cor branca ali é como se fosse uma resposta a esse preconceito que ele acaba recebendo, tá? Mas também o simbolismo, eles gostava muito de colocar a cor branca, tá? Então vocês vão ver muitas vezes poetas, por exemplo, que vão se inspirar no simbolismo, como uma Cecília Meirelles, o Mário Quintana, o Vinícius de Moraes, na primeira fase, por exemplo, que eles são neossimbolistas, eles também cultuam, digamos assim, a cor branca. Então, claro que quando a gente olha o Cruz e Souza, a primeira coisa que a gente pensa, né, claro, o Cruz e Souza está usando branco, digamos, para se proteger desse preconceito e tudo mais, né? Mas muito dessa questão da brancura vem do simbolismo propriamente como movimento literário, tá? Aquela ideia de que a gente tem que sofrer, 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 e só sofrendo a gente pode ter uma espiritualização, ter uma sublimação, se elevar como ser humano. Então, vocês vão ver a todo momento o sofrimento da condição negra, mas esse sofrimento saindo por uma purificação da alma, uma espiritualização. O simbolismo ele usa muito e muito vocabulário religioso, turma, tá? Eles não eram religiosos nesse sentido, né? Um pouco do Alfonso ali, mas eles não necessariamente são religiosos, mas eles usam muito vocabulário religioso dentro dessa questão toda do sofrimento, da minha espiritualização, da minha elevação. E muito também dessa questão da brancura aí também, tá? Como a brancura como se fosse uma limpeza, uma espiritualização, algo puro. As questões simbólicas das cores, vocês sabem, né? Outro detalhe, a gente já tinha falado um pouco disso aí lá no Castro Alves, agora eu volto a reafirmar aqui no simbolismo.
Os simbolistas, assim como Cruz e Souza, eles gostam muito de botar uma pontuação muito excessiva. Então, são reticências a todo momento, alongando o verso, escondendo algo. É uma exclamação, é uma interrogação, é uma exclamação junto com uma interrogação ou vice-versa. Então, tu vê que a pontuação ela é muito excessiva, ela chama atenção no poema, tá? Então, vamos dar uma olhada então aqui como é que funciona, tá? Reparem ali que eu botei um primeiro poema, chama-se Sinfonias do Ocaso. Pessoal, primeiro lugar, tá? Vocês estão vendo que eu coloquei algumas palavras em negrito ali e avermelhado, tá? Que, digamos, eu estou colocando ali algumas palavras que são palavras raras. Palavras que eles usavam, tá? Que hoje, para nós, século 21, 2020, a gente olha e diz assim, mas o que é aquilo ali? A URGS, se ela achar que o aluno não vai entender, a URGS vai inserir um vocabulário. Isso aí vocês não tenham medo quanto a isso aí, tá? A URGS vai inserir um vocabulário, sim. Ela gosta de fazer esse tipo de questão aí, e se algum vocabulário estiver ruim, ela vai lá e insere, sim, o vocabulário, tá? Então, reparem, o que eu quero chamar a atenção de vocês já no primeiro momento é o título, porque o que é o ocaso? Ocaso é o pôr do sol. Ocaso é o dia que está se terminando, digamos assim, tá? E reparem, então se eu estou vendo o pôr do sol, digamos, né, o dia terminando para a chegada da noite, eu estou usando aqui o que eu chamo que é o meu olho, ou seja, a minha visão, o meu sentido é visão. Só que o poema aponta para sinfonias, sons do ocaso, sons do pôr do sol. E já no título eu já estou trabalhando o quê? A sinestesia, a mistura de sentidos. Reparem só, mucerinosas. Reparem, é aquele tecido mais fino, transparente, sabe? Doce à mão, né? Então, reparem, mucerinosas como brumas diurnas. Olha a intensa pluralização. Mucerinosas como brumas diurnas, descem do ocaso as sombras harmoniosas, sombras veladas e mucerinosas para as profundas solidões noturnas. Ele está tentando pintar não como um parnasiano pintaria o pôr do sol, tá? Mas como um simbolista faz, ou seja, todos os sentidos aguçados. Eu estou sentindo o quê? Um som, sombra, visão, né? Então tudo está ali misturado agora. Sacrários virgens, sacrossantas urnas, os céus resplendem, ó, brilham de sidérias rosas, de um céu mais rosado. É o pôr do sol, né? Da lua e das estrelas majestosas iluminando a escuridão das furnas. Uma furna, você sabe, tipo uma caverna, uma gruta. Ah, e olha só, como é muito subjetivo, como é muito intimista muitas vezes, tem a todo momento também essas exclamações, tá? Essas interjeições aí. E você sabe que isso aí é extremamente, extremamente subjetivo, tá? Porque quem é que vocês, por exemplo, vai fazer uma redação e vai colocar um O, um A? Porque não é objetivo. Isso aqui é subjetivo. Isso aqui é muito eu. Até não sei se vocês já daram discurso direto e discurso indireto. Se, por exemplo, eu uso lá, venha aqui. Se está isso no discurso direto, a pessoa que vai passar isso para o discurso indireto vai sumir com esse A. Ó, o que ele falou? Ah, ele falou. Não, ele não vai falar esse A, porque é totalmente subjetivo isso aqui, tá? Então, reparem, a interjeição também é algo subjetivo. Ah, por estes sinfônicos ocasos, ou seja, pores do sol harmoniosos, que tem sinfonia, a terra exala aromas, ó, aromas, então eu estou sentindo gosto, já está meu paladar ali, já está meu cheiro ali, de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos e dele pluralização. Os plenilúnios mórbidos vaporam, e como que no azul, olha lá o azul maiúsculo, azul é cor ali? Eu não sei se é cor, eu não sei se está querendo falar sobre o dia, tá? Plangem e choram, e o que que chora? Já que está falando de sinfonia, cítaras, instrumentos musicais, ó, cítaras, harpas, bandolins e violinos. Ah, não entendi muita coisa. Realmente, esse é o tipo de poesia simbolista. Quem sai satisfeito de um poema simbolista, sei lá, já pega a vaga para medicina e tudo bem, não precisa nem fazer vestibular. Porque é um poema altamente difícil semanticamente, turma, tá? Semanticamente, o sentido, o entendimento, ele é difícil. Eu não vou negar isso para vocês, tá? Deixa eu botar minha janelinha aqui para o outro lado, que eu vou ler outro poema agora, tá? Opa, vamos voltar aqui. O outro é antífona. Ó, reparem. Ó
formas, e tu já tem um F maiúsculo. Tu sabe muito bem que forma é um substantivo comum. Ele não tem que estar no maiúsculo como se fosse um substantivo próprio. E aí eu já penso, bom, se ele está fazendo isso, é que ele está absolutizando a palavra e transformando essa palavra num símbolo mais metafórico que vai ser difícil eu chegar lá no dicionário e achar a metáfora que ele está querendo colocar. Então são formas difusas assim, né? Só que são alvas, e alvas, vocês sabem, de alvejante, é branco, são formas brancas, meio que redundante, formas claras, redundante também, de luares, de neves e de neblinas. E eu olho para a lua, é branco para neve, branco para neblina, branco, ou seja, a ênfase na cor branca. E quem são essas formas? Eu posso dizer que são formas concretas, como fazia o parnasianismo? Não. Formas vagas, fluidas, cristalinas. O que é vago? É o contrário de preciso, tá? Então tá tudo vago, né? Indefinido. Incenso dos turíbulos das aras. Turíbulo, não sei se vocês são católicos ou não, né? Mas quem já foi, por exemplo, principalmente na Páscoa, né? O turíbulo é quando o padre tem tipo aquela casinha onde se coloca o incenso. E ele fica mexendo e aquele incenso fica, né? Enfim, largando a sua fumaça ali, né? E aquela casinha religiosa ali, digamos assim, do incenso chama-se turíbulo. E ara é um altar. Reparem como ele usa aqui também, né, essa questão toda do chamado vocabulário religioso, tá? Aí, ok, eu não estou conseguindo definir muita coisa, eu sei que tem formas brancas, são fluidas, são cristalinas, que parece que estão surgindo dessa fumaça do incenso que está saindo de um altar de uma igreja. Será que é isso? Indefiníveis músicas supremas. Então tem músicas rolando, ou seja, meu ouvido está atento também. Eu já estou aqui no campo da audição. Indefiníveis, mas eu não estou conseguindo definir, porque o simbolismo casa com aquilo que é vago e impreciso e indefinido. O parnasianismo é aquilo que é preciso e definido. O simbolismo é indefinido. Indefiníveis músicas supremas. E por que eu negritei aqui, turma? Reparem, entendam que esse é um trecho extremamente sinestésico. Olha só, harmonias, sons da cor. Eu tenho que olhar uma cor. Harmonia, eu tenho que ouvir essa harmonia. A cor eu tenho que ver. E o perfume, eu tenho que sentir, cheirar. Então, reparem como ela é cheia de sinestesia aqui, tá? Horas do ocaso, trêmulas, extremas, requiem do sol que a dor da luz resume. Reparem como ele é um poema que a gente sai assim, a gente pensa, mas eu não entendi nada, né? É difícil, pessoal, eu já falei para vocês, é difícil. Aí eu pergunto para vocês, quem é naquela época que ia querer trocar, por exemplo, só os grandes intelectuais trocaram, mas a maioria não trocou a estética parnasiana fácil de se compreender, falavam das coisas que eu tenho, por essa estética totalmente intelectualizada da poesia. Tá? Então, nós estamos aqui num mundo totalmente intelectualizado da poesia, que é o simbolismo. Vamos aqui para o poema chamado Violões que Choram. Deixa eu pegar aqui a minha casinha aqui e botar para o lado. Botar para aqui para baixo, fica melhor. Então tá, reparem, Violões que Choram. Não sei se vocês sabem, né, turma, mas antigamente tinha muito, vocês viram isso talvez em filmes antigos, talvez vocês viram isso, já leram algum livro que tenha isso, ou já viram até desenhos animados, tá? Que o pessoal fazia uma serenata, tá? Seresta, por exemplo, né? Isso aí aparece até no Chapolin, por exemplo, né? Ou seja, às vezes tu ia lá com teu instrumento musical, ou se tu não sabia tocar e tu queria ser o protagonista, né? Tu ia ali, tu cantava, tu contratava alguém para tocar, ou tu contratava alguém para cantar e outro para tocar e tudo mais, na janela, no sobrado da tua amada, aquela cena assim de amor. Aqui vocês vão ver esses violões que choram, e vocês sabem que já tem aqui uma cena extremamente insólita, né, digamos assim, porque como é que um violão vai chorar? Chorar é atributo, digamos, do ser humano, né? Mas a gente entende, né? Esse choro é o som que está saindo ali, um som muitas vezes que pode, né, estar mais decadente, porque é um violão que está chorando, né? Então aqui a gente está vendo basicamente o quê? Assistindo a uma serenata, tá? Só que uma serenata simbolista, e aí a gente vai ficar assim, né? Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Por quê? Porque o poeta vai sugerindo as cenas.
Reparem, quiserem marcar, né, a questão de interjeição é importante, né, saber que eles trazem essa profunda subjetividade aí. Eu já falei para vocês que a interjeição ela é subjetiva. Reparem aqui, ó. Há violões plangentes, violões dormentes, tudo no plural. Mornos, soluços ao ar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurujantes de lamento. Reparem que é como se eu estivesse assim, no meio de uma neblina, vendo uma serenata, um conjunto de pessoas com violão, é tudo muito vago. Nada é definido, muito vago. Ó, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Ele é um poema longo, eu cortei, né? Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem, vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. De novo, a intensa pluralização, a musicalidade. E aqui vocês têm, turma, tá? Estão vendo que eu negritei ali tanto V quanto S. Por quê? Porque aqui fica muito claro a questão toda de repetição de vogais, de consoantes, a todo momento O, E, A, e o V e o S. Reparem como é que fica isso, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Repare que está muito mais preocupado com a sonoridade ou a musicalidade do que está sendo dito ali no poema. Porque qual é o culto que esses poetas simbolistas vão fazer? A questão da musicalidade. Uma semântica difícil, hermética, não se esqueçam, tá? Hermética, hermético, o que é algo hermético? Algo mais fechado ao entendimento aqui nesse sentido. E aqui eu acho que está bem dito isso aí, tá? Se eu pegar lá, por exemplo, nos Lusíadas, os Lusíadas tem um versinho que diz assim, que um fraco, tudo com F quase, que um fraco rei faz fraca forte gente. Eu vou pegar um verso de 8.816 que tem uma musicalidade. Por quê? Porque é uma exceção ali, tá? Não é do Camões fazer isso aí, certo? Se eu pegar lá o Castro Alves, vai ter lá no Navio Negreiro, né? Tudo com B, que é a brisa do Brasil, beije e balança. Que é a brisa do Brasil, beije e balança. Mas é um verso entre as 5 partes lá do Navio Negreiro. Aqui não, aqui é uma profissão de fé dos simbolistas. Eles gostam da poesia com musicalidade. Já temos musicalidade nos S's, mas quando ele se torna tão visível aqui, é muito visível, tudo com V, V, S, VS e tudo mais, tá? Muito bem. Aqui, ó, esse texto em prosa aí, turma, tá? Tá nesse livro, desculpa, deixa eu pegar outro livro. Tá nesse livro aqui, ó, tá? Chamado Negro. Então, esse livro aqui do Cruz e Souza, que não é póstumo, né? Tem este trecho aqui, tá? Claro que ele tá um pouquinho maior, mas eu vou pegar aqui e mostrar para vocês o quanto Cruz e Souza se achava emparedado, tá? Entendo, é mais ou menos eu largar vocês num cubículo, é isso que ele vai contar para nós, tá? Eu largo vocês num cubículo, e aí vocês olham para frente, eu não consigo ir. Eu olho para trás, não consigo ir. Olho para a direita, não consigo ir. Olho para a esquerda, não consigo ir. Aí eu penso em subir. Só que quando eu olho, cada vez mais as paredes vão se alongando, vão subindo, tá? Então eu fico emparedado. O que isso tem a ver? Tem a ver com a vida dele. Reparem. Não, não, não. Não transporás os pórticos milenares da vasta edificação do mundo. Por que eu não vou me dar bem na vida? Porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando, acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. Como basicamente as gerações no Brasil foram se sucedendo e cada uma com seu preconceito é um tijolinho que eu coloco para ficar emparedado. Repare o que ele vai dizer agora. Se tu caminhares para a direita, estou querendo ir para a direita. Baterás e esbarrerás ansioso, aflito numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Ou seja, se eu vou para um lado, me rebatem com preconceito racial. Tá, então eu vou para a esquerda. Se eu caminhar para a esquerda, outra parede de ciências e críticas, ou seja, muito dessa questão toda, né, do mundo que ele está vivendo também, né, as ciências, as críticas que vão crescer mais pela razão e que essa questão do eu não pode entrar, vão fazer aquela coisa parnasiana, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Tá, então eu não vou para a esquerda nem para a direita, então eu vou para frente. Ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará ao alto. Tá, então me sobrou atrás.
Se caminhares, enfim, para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Reparem que não adianta ir para frente nem para trás, para a direita nem para a esquerda. Qual é o detalhe? Então eu penso, eu vou subir, mas as estranhas paredes hão de subir, longas, negras e terríficas. Hão de subir, 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 mudas, silenciosas até as estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado ou emparedado dentro do teu sonho. Repare, então, nunca vou me dar bem, porque eu estou emparedado, tá? Isso aqui resume um pouco a vida do Cruz e Souza, vocês estão lembrados, né? Enfim, não conseguiu galgar grandes empregos na vida, né, pela questão do preconceito racial, extremamente inteligente, pegou um Brasil ainda, né, nesse momento que estava passando por uma transição ainda abolicionista, tá? Mas mesmo assim, toda aquela questão toda da herança que ficou sobre o preconceito racial, a vida dele, os filhos dele morreram cedo de tuberculose, a mulher, digamos, enlouqueceu, os livros dele não tiveram tantas edições assim, ou seja, tudo deu errado na vida do Cruz e Souza. E como ele disse para nós, né, ele se sentiu um emparedado, tá? Não se esqueçam, se aparecer esse tipo de estrutura do Cruz e Souza aqui, e eu estou lendo como se fosse uma redação, isso aqui é um poema em prosa, turma. Poema em prosa, tá? Muito bem, saímos então do Cruz e Souza e entramos agora para o Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães. Eu vou fazer uma fofoca aqui para vocês, tá? Aquele Alfonso de Guimarães, ele não é o nome dele, é pseudônimo. Sabe como é que é o nome verdadeiro dele? Afonso Henrique da Costa Guimarães. Só que esse levou o simbolismo assim à profundeza, né? Porque o pseudônimo dele vai ser como? Vai ser bem simbolista, ao musical com S, Alfonsos de Guimarães. Reparem a que nível ele chega, né? É a mesma coisa que eu chegasse para vocês, pessoal, não me chamem mais de Marcelo, mas Marcelos, porque eu sou um poeta simbolista a partir de agora. Então ele usava um pseudônimo, tá? Voltar 2 slides, volto. Volto sem problema. Este aqui. Mais um. Volto. Este aqui. Valeu. Vamos de novo então, tá? Vamos lá. Agora a gente está entrando num segundo, tá? Que eu vou falar para vocês. Esse segundo aqui, ele não tem questões na URGS. Ele nunca caiu na URGS, nunca caiu no Enem. O Alfonso de Guimarães. Tá na lista, mas de novo, qual é o cuidado que a gente tem que ter, né? Volta e meia, a URGS vai lá e coloca um Sousandard na prova, um Sociedade de Partenon Literário na prova, que depois o simbolismo a gente vai ver a Sociedade de Partenon Literário, tá? Então, o que aconteceu? O Alfonso de Guimarães, o nome dele verdadeiro era Afonso Guimarães. Mudou para Alfonso de Guimarães para torná-lo mais musical, certo? Muito bem. Ele era sobrinho do Bernardo Guimarães, não sei se você se lembra, o Bernardo Guimarães, da escravizaura, do seminarista, então ele era sobrinho dele, tá? O que aconteceu? Ele acaba de namoro com a filha do Bernardo Guimarães, isso mesmo, com a prima dele, tá? A prima dele se chamava Constança, ele era apaixonado por ela, o que aconteceu? A Constança, com 17 anos, morreu. Então vai ser comum, já que nunca caiu ele nas provas, tá? Ele continua dentro dos programas de vestibular, vocês cuidem, tá? Então ele tem uma ligação muito forte com a questão da morte da amada, a morte da amada, e a questão da religiosidade, certo? Então, assim, se vocês olharem, né, as obras, o Setenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Câmara Ardente, Kyriale, ou seja, muitas obras também têm essa questão toda aí envolvendo a religiosidade, tá? E eu botei 3 poemas de destaque aqui para a gente olhar um pouquinho mais ele. Eu vou dizer para vocês, ele é mais
como é que eu posso dizer? Ele, semanticamente, ele é mais fácil que o Cruz de Souza. Então, eu leio, eu absorvo melhor ele. Se eu largar um poema dele no chão, eu aposto que vocês vão dizer assim, é um poema romântico. Tá ok, porque o que o simbolismo é? Neorromantismo, tá? Então, ele é mais palpável, eu entendo ele melhor, ele é mais digerível, ele é mais fácil, tá? Reparem, hão de chorar por ela os cinamomos. Diz assim, ó. Aqui, claro, está fazendo referência à morte da amada, tá? Hão de chorar por ela, ou seja, os cinamomos hão de chorar por ela. Por quê? Porque ela morreu, né? Murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia, e não colhe mais. Por quê? Porque morreu. As estrelas, ou seja, se os cinamomos choram, as estrelas da natureza está triste. Reparem o que as estrelas vão dizer. Ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua, repare então, os cinamomos da natureza, as árvores choram, as estrelas, a lua agora, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolver entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor, e aí olha o decadentismo, os meus sonhos de amor serão defuntos. E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Ou seja, aquela coisa bem até romântica, né? Porque quando ela estiver chegando ao céu, já que eles eram tão apaixonados, os arcanjos vão perguntar para ela, por que não vieram juntos, né? Por que ele também não morreu e veio junto, não cometeu um suicídio, um suicídio de amor e veio junto, né? Reparem que é um poema bem decadentista, mas é amor e parece, sei lá, não parece uma coisa meio Álvares de Azevedo, Mal do Século, por isso tem essa paquera aí com o romantismo, por isso que é neorromantismo, tá? Viram como é mais fácil de ler o Alfonsos? Esse aqui, o Ismália, associem sempre a Ofélia do Hamlet, tá? Ele é muito musical. Reparem, quando Ismália enlouqueceu, olhem bem, ela tá louca então. Pôs-se na torre a sonhar. Então ela tá lá em cima na torre. Viu uma lua no céu, ela tá olhando para o céu, tá vendo uma lua. E viu outra lua no mar, que é o reflexo. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar, mas ela tá ali na torre. Ela quer tanto o céu quanto o mar. Aí trabalha com as antíteses também, né? E no desvario seu, tá bem louca, né? Na torre pôs-se a cantar, bem Ofélia do Hamlet. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, ou seja, o que ela vai tentar fazer na loucura dela como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, mas também queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. E o que aconteceu? Fica subentendido aqui, então, que ela se toca, né, e tudo mais, comete o suicídio, acaba morrendo. Então, reparem, sua alma subiu ao céu, por estar morta, né, e seu corpo, por ter se tocado lá da torre, desceu ao mar. Reparem que é bem decadentista, né, o simbolismo, tá? Bem decadentista. Cuidem esses dois poemas, que são clássicos, tá? Do Alfonso, mas não me perguntem por quê. Não aparecem em provas. E aqui um poema um pouquinho mais longo, mas reparem que eles se colocam no poema até, tá? O nome do poema é A Catedral. Reparem, entre brumas, num pequeno nevoeiro, ao longe surge a aurora. Ou seja, está começando o dia, tá? Sabe que é de que dia, assim, que teve um inverninho, mas está vindo com sol. O hialino é branco. O branco orvalho aos poucos se evapora, porque agoniza o arrebol, ou seja, o dia está começando. Só que a catedral ebúrnea, pessoal, ebúrnea é branco como marfim. Reparem a incidência de palavras brancas, ó. Brumas, hialino, ebúrnea e depois o branco também. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de sol. E o que o sino canta em lúgubres responsos, tá? Agora, ó, atenção, turma. Lúgubres responsos, em cantos fúnebres, cantos lamentosos, tá? Não são cantos felizes. Lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. É como se o sino estivesse batendo, né? Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Ele se coloca no poema. E de forma negativa, estão vendo, né? O sino está cantando em responsos, em lamentos lúgubres, que são tristes. Aí vem de novo, diz assim, ó. Reparem que pela manhã a gente estava, agora reparem. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz.
E a catedral branca do meu sonho, onde os meus olhos estão cansados, recebe a bênção de Jesus. Reparem o que eu marquei aqui, pessoal. Religiosidade. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Ó, recebe a bênção de Jesus. Só que o sino ainda clama em responsos, né, lúgubres. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Reparem que a gente passou pela manhã, pelo meio-dia, agora reparem que está chegando a tarde. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva. Amargurada prece pôs-se a lua a rezar. A catedral branca do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de luar. E o sino chora em tristes lamentos, em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. E é legal que vocês perceberam, né? Ele rima responsos com alfonsos, porque ele sabe que nós vamos pronunciar responsos com U no final, não com O. E agora chegou a noite, o céu é todo trevas, o vento uiva. Do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. E a catedral branca do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos. É sempre o sino, né? Qual é a batida do sino? Sempre uma batida lamentosa, dizendo pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Esse é o poema Catedral. Reparem que a catedral tem um sino, só que esse sino está sempre gemendo, chorando, clamando e cantando a mesma ladainha, a mesma coisa negativa, que é o pobre Alfonsos, pobre Alfonsos, tá? Muito bem. E para a gente encerrar o simbolismo, tá? Eu vou ainda pegar aí a Sociedade Partenon Literário. Nós temos o Eduardo Guimarães. O Eduardo Guimarães, vocês marquem que ele é um gaúcho, turma, tá? Gaúcho. Vai ser muito difícil vocês fazerem um vestibular no Brasil e ele aparecer. Ele é uma matéria tão somente da URGS, tá? Então, Eduardo Guimarães, ele guarda todas as grandes características de um simbolista. Ele vai ter o decadentismo, vai usar as metáforas, vai fazer musicalidade. E ele tem, digamos assim, um simbolismo tardio, porque Cruz e Souza já tinham lançado as melhores obras, o Alfonsos também. Então, ele vem meio que no final, já tem ali o modernismo batendo na porta e ainda está com a temática mais simbolista, tá? Só que assim, ó, olhem o título da obra, A Divina Quimera. A Divina Quimera, o Divino Sonho, a Divina, né, digamos, utopia ali, tá? Ele sabia italiano, ele era tradutor e ele traduziu algumas partes da Divina Comédia. E ele vai fazer a Divina Quimera, que é um livro de poesias, tá? Poesias quase que independentes, porque quando a URGS cobra ele, coloca poesias do Divina Quimera, mas ele faz mais ou menos assim, né? É um eu lírico que parte em busca do seu amor, como se fosse o Dante Alighieri, né? Tentando buscar a Beatriz, a amada dele, só que o eu lírico deste livro, A Divina Quimera, é um eu lírico que parte em busca da amada, só que a amada é que nem o romantismo, igual ao romantismo, larga ela lá em cima, ela é inacessível. Não tem como eu chegar a ela porque ela é muito mais superior do que eu, tá? Então é um amor inacessível, resta apenas aquele amor de idealização, tá? Esse poema aqui, Vita, estão vendo, né? Em italiano, Vida, é legal porque ele lembra muito aquele anterior que a gente viu ali, que é o Catedral. Reparem o que diz. Ele vai dizer assim, ó, que pela manhã nós nascemos, pelo meio-dia nós estamos na juventude, pela tarde a nossa maturidade e à noite é a velhice e a morte, tá? Então as passagens de tempo do dia associadas às passagens de tempo da nossa vida. Ele é muito bonito, reparem, ó. Quando aponta amanhã, quando surge amanhã, desperta a alma abatida. Tudo é graça, frescor. A aurora é como um canto, perfuma um ar de infância as coisas. Todo o espanto de abrir os olhos, toda a surpresa da vida. Parece até que é os meus 8 anos do Casimiro de Abreu, né? Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Muito bem. Associa a infância amanhã e a coisas bonitas, né? Frescor, aurora, enfim, né? Só que de repente não é mais pela manhã, resplende o meio-dia. Ardente e seduzida aos desejos do estio, a terra, com encanto e a fremir, oferece o corpo heróico e santo. Pompeia a juventude ao sol do amor florida. O meio-dia está ligado à juventude aqui. Repara que suave a luz do ocaso, ou seja, o pôr do sol está chegando. Ou seja, a gente já sabe, né? O dia está terminando. Lenta e grave a noite vem. Tudo é calmo divino. Treme a velhice olhando a sombra sonolenta. Ou seja, quando vem essa tarde, a noite chegando, a gente está ficando velho. Nota agora que abismo azul de sul a norte, tipo quase meia-noite, né? Nele, os astros, sucumbe o dia ao seu destino, ou seja, termina o dia.
dentro daquela questão da rotação, terminou, né? Às 24 horas aí, né? E aí, se eu associei amanhã a infância, o meio-dia a juventude, a chegada da noite a velhice, o que vai ser o fim do dia? Pesa entre céu e terra o silêncio da morte, tá? Mas é bem fácil esse poema, né? São poemas mais fáceis, eu acho que vocês vão ter mais dificuldade, e eu tô vendo que eu vou ter dificuldade na análise deste livro aqui, Negro, tá? Do Cruz e Souza, que é da Federal de Santa Catarina. Por quê? Porque o Eduardo Guimarães e o Alfonso são mais palpáveis. Eu leio, eu começo a entender um pouquinho mais o simbolismo, tá? O Cruz e Souza já era muito mais intelectualizado. Vou passar aqui as questões rapidamente, tá, turma? Vou fazer algumas aqui, porque eu quero ainda terminar a Sociedade Partenon Literária. Eu nunca dei uma aula tão longa assim do simbolismo, é que online a pessoa se perde, né? Eu não sei se vocês estão tendo essa, até quero falar com vocês aqui, não sei se vocês estão tendo essa sensação. Parece que no online a gente fala mais, aprofunda mais, muitas vezes que até em sala de aula, né? Porque tu tá ali, tá falando, quando vê, meu Deus do céu, já são, né? 2h50 e a gente está ali falando ainda de simbolismo, né? Então, eu consigo pegar todos os grandes pontos assim e espero que vocês deem uma olhada agora nos exercícios. E, de novo, turma, mesmo se vocês errarem, é a hora de errar. Um poema simbolista, às vezes, ele é difícil de ser analisado, tá? É hora de errar, mas principalmente vocês têm contato como é que andam caindo as questões sobre o simbolismo, tá? Não sei se vocês estão ouvindo um pouquinho de martelada aí, tá influenciando, pessoal, um pouquinho de martelada aí que vocês estão ouvindo? Só me digam se vocês estão ouvindo algum barulho de construção aí. Estão ouvindo algum? Não. Porque eu tô com uma obra aí, não eu, né? O vizinho aí, então tá. Às vezes fica uma martelada aí. Dá para ouvir? É. Então tá. Eu vou. Ainda bem que já tá quase terminando, né? Porque eles começaram faz pouquinho tempo aqui agora, tá? Mas eu vou seguindo aqui, tá? Bom, o que aconteceu então? Reparem, esse poema é de 2000. Talvez tem gente aí, né, que nem nascido estava neste ano que caiu a última vez o Cruz e Souza na prova da URGS. Reparem, leia o poema Siderações de Cruz e Souza. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados de nuvens brancas amplidão vestindo. Repare como é difícil a gente associar nessa questão toda aqui do simbolismo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Até eu digo uma coisa para vocês, né? Imagina que sacanagem é tu pegar para uma pessoa e dar esse poema e dizer assim, ó, vai, lê agora, sem a pessoa ter lido o poema antes. Ó. Imagina, né? Tu começa vestes nos troféus para ti. É um vai e vem de sílaba tônica e átona, é muito musical. Dos etéreos turíbalos de neve, claro incenso aromal, como eles usam turíbalo, neve, né, incenso aqui, claro incenso aromal límpido e leve, ondas nevoentas de visões levantam. E as ânsias e os desejos infinitos, ou seja, os meus desejos, as minhas ânsias, vão com os arcanjos só, estão se projetando para cima, formulando ritos da eternidade que nos astros canta. Muito bem. A respeito do poema, é correto afirmar que o poeta idealiza seus desejos. Vamos pensar assim, é comum idealização no romantismo e no neorromantismo, que é o simbolismo? É. Para uma instância inatingível, infinito, deixo de lado. Muito bem. B. O poema emprega descrições nítidas que garantem uma compreensão exata dos versos. Pessoal, se alguém marcar essa B, larga o cursinho e vai direto, entra direto na URGS, tá? Porque assim, ó, por favor, isso aqui não é poema parnasiano, tá? Como é que está empregando descrições nítidas? Eu estou aqui boiando. Garantem uma compreensão exata dos versos, mas negativo. Se fosse, por exemplo, olhem bem o que eu estou falando. Se eu colocasse aqui o vaso grego, o vaso chinês, e colocasse essa mesma questão, leia o poema abaixo, Vaso Chinês, de Alberto de Oliveira, do Parnasianismo, eu poderia dizer que o poema emprega descrições nítidas que garantem uma compreensão exata dos versos, é isso e ponto final. Mas eu estou falando do Cruz e Souza. Então é falso. O poeta expõe a sua avaliação sobre a realidade, pensem. Quando eu estou falando do simbolismo, é um profundo eu.
ou seja, o eu no estado mais aprofundado. Então não é objetivo, é subjetivo. Utilizando imagens da natureza em linguagem precisa e direta, não. O poema em forma de epigrama. Epigrama é aquela forma mais simples que a gente vai ver depois, principalmente no Mário Quintana. Vocês vão dizer já que não, porque qual é a forma quando eu tenho 2 quartetos e 2 tercetos? É um soneto, não adianta querer botar outra forma. Ah, o poema em forma de epitalâmio, o poema em forma de ode, o poema em forma... Não, é o poema em forma de soneto ali. Tá, epigrama, falso. Traduz uma visão materialista do amor e da sensualidade. Não, não, não. Se trata da descrição de fantasias e alucinações apresentadas nos moldes de ficção científica. Também não. Então, o gabarito aqui, ó, gabarito é a A. Não é o melhor mundo para nós, assim, a gente fica meio boiando, mas ok, as outras B, C, D e E estão muito erradas. Reparem agora, turma, se não está caindo o Cruz de Souza, está caindo muito a questão do movimento literário chamado simbolismo. Por isso que eu falei para vocês, eu fiquei um pouquinho mais preso no movimento, porque ultimamente está caindo isso. Ó. Reparem, assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparecem. O simbolismo, contrapondo-se, reparem, está indo contra. Aí eu pergunto, indo contra quem? Aí eles vão dizer assim, indo contra o parnasianismo. Tudo bem, mas qual é o ideário do parnasianismo? É um ideário mais de teorias, de ciência, enfim, né, naturalista. Eu não estou indo contra o romantismo, porque eu sou neorromântico. Contrapondo-se, não pode ser nem C nem CD. Mergulha no universo do quê? Dominado por associações estranhas. Onde é que nós temos essas associações estranhas? Glorifica o quê e o quê? Resgatando traços da subjetividade de um movimento que já existiu no Brasil. Ou seja, ele é neorromântico, traços da subjetividade romântica. Reparem que eu só tenho que ficar no final entre A e B. Tá? E aí, qual é a questão gabarito? É bom para vocês trabalharem nessa questão, tá? Então, vamos lá. O simbolismo, indo contra o ideário naturalista de ciência, eu não quero isso, eu quero trabalhar o eu. Mergulha no universo do subconsciente ou inconsciente, o clima dominado por associações estranhas, onde está o mistério, tá? Onde está o irracional, o ilógico, o sonho. Glorifica o quê? O misterioso e o racional, resgatando traços da subjetividade romântica. Muito bem. Aqui, reparem, né, que o Enem colocou este poema aqui chamado Vida Obscura. Alguns dizem que o Cruz de Souza fez esse poema para a esposa dele, tá? Alguns outros dizem que pode ser exatamente como se tivesse um poema dele para ele mesmo. Porque vocês vão ver o quê? Uma vida obscura, uma vida que se deu mal, tá? Reparem. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então, reparem, né? Tu tem aqui um eu lírico dizendo que teve alguém que foi muito humilde, tá? Mas que ninguém... O pessoal ficou indiferente a isso aqui, né? E o mundo para essa pessoa foi um mundo... Reparem que ele usa a metáfora do negro para pessimismo, tá? O mundo foi para ti negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres. Ou seja, os deveres da vida, mas todos eles muito trágicos. E chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ou seja, isso é a sublimação, isso é a elevação. O meu sofrimento me tornou mais puro, mais alto. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Então a gente pode sim fazer uma interpretação como se fosse o próprio Cruz de Souza fazendo esse poema para a esposa, tá? Ou até um eu lírico falando para o Cruz de Souza, alguém que acompanhou o Cruz de Souza ali, tá? Enfim, a gente tem um eu lírico que acompanhou, digamos, né, o sofrimento de uma pessoa, mas esse sofrimento vem do mundo, vem do exterior, tá? E essa pessoa, quanto mais, digamos, foi se prendendo a coisas trágicas, mais simples se fez, mais alto foi, tá? Reparem agora o que diz o Enem. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro,
Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada, que seria, né, o fato dele ser negro, sofreu preconceito racial, pais ex-escravos. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito, tranquilo diante dos limites impostos pela discriminação, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, vício, não diz aí, né? Extensão condicionada a uma rotina de tarefas degradantes, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Reparem que aqui vocês já vão ter um pouquinho mais de dificuldades na questão do Enem. Por quê? Porque um poema, apesar de ser um poema um tanto mais fácil do Cruz e Souza, era uma questão que jogava também com aquela questão do enunciado, e o gabarito é isso aqui, um sofrimento tácito, digamos, aceitou, né, digamos isso aí, né, diante dos limites impostos pela discriminação. E o que o Enem fez? Uma leitura sobre preconceito que o Cruz e Souza tomou aqui, né, que o eu lírico está recebendo, tá? Eu vou passar aqui, também tem esse aqui, o Cárcere das Almas, tá? Reparem, Cárcere das Almas. O que é o cárcere mesmo? É uma prisão das almas, tá? Olha o que ele diz. Toda a alma num cárcere anda presa. Ou seja, toda a nossa alma anda presa num cárcere, numa prisão. Soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tarde, natureza. Então, tô eu ali, né? Privado, olhando, mas privado, preso. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? E dele interrogação e exclamação ali, tá? Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são a opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Pessoal, linguagem simples e direta, meu Deus do céu, a gente passa mal lendo e tentando entender. Não pode ser linguagem simples e direta. A prevalência do lirismo amoroso e intimista, será que nós temos aqui está prevalecendo o lirismo amoroso ali? Será que está falando do amor ali? O refinamento estético da forma poética. Primeiro, ele adotou um soneto metrificado e rimado, então há um refinamento estético. E o tratamento metafísico, além da física, porque está falando de almas, né? Ou seja, aquelas perguntas que muitas vezes a gente não pode responder, está além da física. O que é a metafísica? Além da física, de temas universais. Evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Não, não é com realidade social aqui, ó, tá? Expressa imagens poéticas inovadoras. A liberdade formal da estrutura poética. Liberdade formal não é um soneto, está preso ainda, né? É um padrão rígido, fechado, que é 2 quartetos, 2 tercetos, rimado e metrificado. Que dispensa a rima e a métrica? Não, não dispensa. Mares, estrelas, tardes, natureza, todo ele é decassílabo, tá? Presa, natureza, grandeza, pureza, estão vendo? Grades, imensidades, verdades, imortalidades, tudo está rimando ali, tá? Então aí não poderia ser de jeito nenhum, porque está dizendo que é liberdade formal e não tem. A está dizendo que a linguagem simples não cabe. A B está dizendo que o tema que prevalece é lirismo amoroso e não é, tá? Então vocês poderiam ficar, né, entre C e D. Só que assim, ó, tanto o parnasianismo quanto o simbolismo, eles vão ser mais ou menos criticados dentro daquela ideia de que são poetas mais alienados, tá? Poetas que não falam do Brasil. Aí a observação. O Olavo Bilac tem uma sequência de poemas nacionalistas, fala língua portuguesa, a pátria, enfim, ele está dentro, ele era inspetor federal de ensino. E quando o Cruz e Souza, por exemplo, fala sobre escravidão, de certo modo ele fala também um pouco sobre o que ele está sentindo, mas também do jeito que ele trabalha, se torna uma coisa assim um tanto universal, tá? Então ele não fica muito querendo dizer que aqui ou ali, ele vai fazendo um poema de tema mais universal, tá? Então o gabarito aqui seria a C. Viram como é difícil as questões, né? São difíceis as questões do simbolismo? Turma, agora eu quero que vocês matem essa aqui, tá?
Quero que vocês matem essa aqui. Essa aqui, ó, caiu URGS 2020. Ó, ontem, caiu ontem essa questão, tá? Reparem, no bloco superior abaixo estão listados os movimentos literários brasileiros. No inferior, características desses movimentos. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Tu tem ali arcadismo, já passamos pelo arcadismo. Parnasianismo, semana passada. Simbolismo, hoje. Então, reparem, primeiro parêntese, representa um afastamento dos problemas sociais brasileiros, uma espécie de alienação, seguindo uma estética rígida, uma forma rígida, um culto à forma, um culto à estética. Segundo, surge na periferia intelectual brasileira. Não é lá no Rio de Janeiro, não é lá em São Paulo que vai se dar, mas Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao redor, na periferia, tá? Movimento marginal, digamos assim, né? Recupera o padrão estético clássico, fazendo ressurgir a epopeia. O parnasianismo teve epopeia? Não. Simbolismo teve epopeia? Não. Teve poesia? Era um período de poesia, mas não teve epopeia. Busca transfigurar a condição humana, dando horizontes transcendentais, mais aprofundados. Quem é que faz isso aí, tá? E eu queria ver se vocês me mandam aí, por gentileza, o gabarito dessa questão agora, tá? Essa eu vou esperar vocês mandarem aí para mim. Porque detalhe, turma, tá? Faz 2 anos que a URGS está botando uma questãozinha de movimento literário, tá? Então, ano passado já teve com o romantismo, já teve com o modernismo e tal. E agora a URGS também botou em 2020 essa questão aqui, tá? Deixa eu ver aqui. C. Vamos lá. Bom, vamos uma por uma, né? Representa o afastamento dos problemas sociais brasileiros. Vaso grego, vaso chinês. Seguindo uma estética rígida, que é a estética da forma. Esse é parnasianismo. Parnasianismo. Surge na periferia intelectual brasileira, não no eixo Rio-São Paulo, mas em Minas Gerais, com Cruz e Souza, Minas Gerais com Alfonso de Guimarães, Santa Catarina com Cruz e Souza e Rio Grande do Sul com Eduardo Guimarães. Vocês têm aqui o simbolismo. Recupera o padrão estético clássico. Quem é que imita os clássicos? O arcadismo. Não que o parnasianismo também não faça isso, também ele imita um pouco os clássicos, né? Vocês sabem disso. Mas quando diz fazendo ressurgir a epopeia, eu estou querendo falar do Basílio da Gama com o Uruguai. O Uruguai é a única epopeia que a gente estudou, turma. Tá? Talvez a URGS também tenha colocado assim, pô, os alunos estudaram os Lusíadas, que é uma epopeia, só que é português de Portugal lá, enfim, é Camões, né? É no classicismo. Agora, qual é a epopeia brasileira? Eles têm que saber. E sem falar no Uruguai, falam no Uruguai. Então, esse aqui é o arcadismo. Busca transfigurar a condição humana, dando-lhe horizontes transcendentais, místicos muitas vezes, aprofundados, dentro do subconsciente, inconsciente, irracionalismo, e algo de logismo, né, que é exatamente o simbolismo, tá? Então, vocês têm aqui, gabarito é o C. Muito bem. Pessoal, hoje não vai dar tempo, então, de ver a Sociedade Partenon Literária, mas os primeiros 15 minutos, semana que vem, eu começo a Sociedade Partenon Literário, tá? Inclusive, eu quero mostrar para vocês esse livro daqui, que é onde eu vi que a URGS tirou algumas questões da Sociedade Partenon Literário. Tem 3 questões para trabalhar, uma de 2020 e uma de 2004, uma de 2006, tá? Então, do nada, surgiu, né, a Sociedade Partenon Literário, tá? Então, semana que vem eu começo com a Sociedade e já pego pré-modernismo, Euclides da Cunha, e Lima Barreto, e Simões Lopes Neto, e Augusto dos Anjos, e Monteiro Lobato, e assim a gente vai já paquerando. Fiquem sabendo que as 2 próximas obras, então, as 2 próximas aulas, nós vamos entrar em pré-modernismo. Se vocês já quiserem dar uma estudada sobre isso, o pré-modernismo tem muita questão. Turma, são pessoas geniais. O Euclides da Cunha está sempre caindo. Eu vou trazer para vocês pelo menos umas 4 questões, tá? Monteiro Lobato não cai tanto, mas é importante. Tem 2 da URGS, tem uma do Enem para trabalhar, né? Aí tu pega o Lima Barreto, cai bastante Lima Barreto, muito Lima Barreto. Augusto dos Anjos, cai bastante. Simões Lopes Neto cai mais para cá, mas cai bastante também, tá? Então ficamos por aqui. Hoje rendeu, né? Hoje foi aula só do simbolismo, tá?
Então, se tiverem alguma dúvida, depois perguntem, turma, mas o que eu aconselho vocês para a gente fechar a aula, tá? Vocês marquem sempre o simbolismo, palavras-chave. Sugestão, musicalidade, aliteração, assonância, brancura, tá? Vão marcando esse tipo de questão aí, como falei para vocês ali, as questões que aparecem ali nos gabaritos, né? Transcendental, místico, ilógico, irracional, climonírico. Então, tudo que aparecer de palavra-chave associa a esse simbolismo, porque não é um movimento fácil. E vocês viram como é que o Enem trabalha? O Enem pega e está bicando o movimento anterior. Eu vou pegar aqui uma questão sobre o simbolismo, mas vou colocar a questão sobre o parnasianismo, para ver se o aluno sabe, lembra, né? Eu boto um poema simbolista, que é difícil, e digo que ele é um poema extremamente fácil de ler, com uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, uma linguagem precisa, sendo que é tudo vago e indefinido. Então, esse é o cuidado que vocês vão ter que ter. Assim como eu pegar o parnasianismo também, cuidem, né? Tudo que aquilo que é definição, mas no contexto da denotação, e já que o simbolismo é mais conotação. Fechamos então, pessoal? Deem um tchau para mim aí, valeu. Hoje foi aprofundado o simbolismo, hein? Tá? Valeu, então. Não se esqueçam, então, que o materialzinho está aqui. Toda vez que vocês quiserem, é só mandar no leiturasobrigatoriasurgs@gmail. Manda lá, que eu disparo depois para vocês o materialzinho, tá? Com as questões, e se puderem, sempre façam as questões, orem as questões desse tipo de prova que vocês vão enfrentar, tá? Um grande abraço, então, para vocês e até semana que vem, então. Desculpe o barulho hoje aí, tá? Mas acho que o essencial a gente conseguiu ver aí, tá? Então, um grande abraço para vocês todos aí, até semana que vem.